Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu pretendo fazer mais um vídeo para a nossa coleção, mas eu gostaria de avisar a vocês que a partir de agora eu vou registrar na guia da comunidade desse canal Paulo de Tarso, todas as publicações que eu faço diariamente no Facebook, certo? Então, nós passaremos a ter os vídeos que eu faço, tá? E mais as publicações que eu faço também no Facebook, tá? Tudo reunido no YouTube para vocês desfrutarem de todo o conteúdo criado. Ok? Muito bem. Hoje eu pretendo falar para vocês a respeito da providência divina em nossas vidas, tá? E eu vou utilizar de um testemunho da minha vida, né, para falar a respeito do assunto pretendido, que é a providência divina em nossas vidas. Ok? Muito bem. Olha, é muito interessante esse testemunho, porque à primeira vista ele aparenta ser uma coisa, mas são apenas interpretações imediatistas do testemunho que eu vou dar. Mas, na verdade, esse testemunho, ele transcende as interpretações imediatistas a respeito do fato. Ele transcende qualquer interpretação imediatista, como eu vou mostrar para vocês, né? E vai ficar a critério de vocês também interpretarem de acordo com a luz existente em vocês o fato. Correto? Então eu contarei o caso, darei minha interpretação
E vocês também ficarão livres para interpretarem da maneira que vocês acharem que é o fato, de acordo com o conhecimento de vocês. Ok? Muito bem. Eu tinha uns 16, 17 anos no máximo, tá? Eu era rapaz e, como todo rapaz, aquela era uma noite de sábado e nós formamos um grupo, né, de 4 companheiros para curtirmos aquela noite, né? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Eu vou primeiro contar o caso para vocês resumidamente. Depois nós vamos interpretar, quer dizer, resumidamente, não, na sua íntegra, né? Como aconteceu. E depois, então, eu darei a minha interpretação e vocês ficarão livres para interpretarem como acharem que é o fato. Ok? Muito bem. Então, nós pegamos o carro de um amigo, nós devemos fazer uma diferença muito grande, porque existem os amigos, existem os colegas, e existem os companheiros, né? Os amigos são aqueles que realmente têm amor por nós e que se relacionam conosco com sinceridade e amor. Os colegas, eles são apenas companheiros de trabalho. Trabalham no mesmo lugar e às vezes realizam trabalhos semelhantes, mas trabalham na mesma empresa. Então são os colegas de trabalho. E os companheiros são como esses, que não são nem amigos nem colegas, são apenas companhias para nos divertirmos, né? Na noite de sábado. Então nós, como já falei, nos reunimos em 4 e fomos curtir a noite. Ok? Então, nós fomos para Tijuca. Eu morava no Flamengo na época. Mas nós fomos para Tijuca porque um dos nossos
companheiros morou no tempo nobre da Tijuca, então ele é enturmadíssimo lá, conhece tudo por lá, e nos convidou naquela noite para curtirmos a Tijuca. E nós fomos. Aí, um dos companheiros roubou, quer dizer, roubou não, pegou o carro do pai dele sem a autorização do pai, sem ele ter carteira de motorista, tá? Habilitação para dirigir. E, além do mais, não tinha muita experiência, não tinha a menor experiência em dirigir, como vocês vão ver, tá? Então nós saímos neste carro desse nosso companheiro e partimos para um lugar que um companheiro tinha indicado como muito bom para irmos lá, né? Mas no meio do caminho, um de nós disse: para que eu quero tirar a água do joelho, quero urinar, vamos parar aqui, vamos aproveitar, vamos tirar a água do joelho. Aí, instantaneamente, o motorista parou o carro, né? E esse local em que ele parou o carro era justamente em frente a uma igreja católica. E eu, como não conheço muito bem a Tijuca, porque morei lá por pouco tempo, morei lá 6 meses numa ocasião aí, então conheço muito pouco a Tijuca, muito pouco. E não sei o nome dessa igreja, mas é uma igreja de referência lá na Tijuca e fica na avenida principal, que é a Avenida Conde de Bonfim. Só que eu não me lembro. Já fazem muitos anos. Eu tinha 17 anos, hoje estou com 7,4. Faz muito tempo. Era realmente na minha adolescência que isso estava acontecendo. Muito bem. Aí todo mundo saiu do carro e nós fomos urinar, né? Nós utilizamos as árvores. Nós urinamos nas árvores, como era de costume, e na época ainda não havia a lei que existe hoje que proíbe, né? Condena
urinar na rua, né? Digamos assim. Então nós estávamos à vontade para tirar a água do joelho e ficar liberado para varar a noite. Muito bem. Aí o que aconteceu? Um deles que inclusive é meu rival. Eu sou rival, é meu rival ou eu sou rival dele? Ele não gosta de mim, ele não gosta de mim. Nunca gostou. Não sei se por despeito, inveja, ciúmes, enfim, não sei porquê, mas este indivíduo não gosta de mim, nunca gostou, sempre demonstrou isso. E ele ao invés de urinar na árvore, ele foi lá no frente à igreja, no pátio da frente da igreja e urinou no muro da igreja, com tanto lugar para fazer isso, como nós fizemos, né? Aí quando ele voltou, eu inclusive era quem estava sentado na frente, do lado do motorista, tá? Eu estava na frente e tinha 2 companheiros atrás. Aí eu peguei, disse para ele, eu não quero citar nomes, eu não quero mencionar o nome de ninguém, eu quero contar um fato espírita, né? E não julgar nem condenar ninguém. Então eu falei para ele, poxa, tanto lugar para você urinar, você foi urinar dentro da igreja, no pátio da igreja? Poxa. Ele disse, e daí, rapaz? E o que tem a ver? Eu disse, poxa, a igreja, eu era católico na época, que eu só me converti ao espiritismo aos 22 anos, né? Eu era católico. E, inclusive, tinha sido coroinha, né? Na igreja católica. Eu, desde pequeno, eu tinha uma inclinação, assim, para as coisas, uma atração, melhor dizendo, para as coisas de Deus. E respeitava, temia a Deus. Temia no bom sentido de respeitar,
de respeitá-lo, de respeitá-lo como uma divindade, né? E sempre tive ele no meu coração, desde pequeno, porque eu não sei. Mas quando eu era pequeno, toda criança ela lê o quê? Ela lê revistas. Na minha época existiam revistas, né? Muita revista, né? Não tinha nem internet. Então existiam as revistas como, por exemplo, do Super-Homem, do Capitão Marvel, do Fantasma, né? Mas também existiam revistas de histórias de santos como São Francisco de Assis, Santo Antônio e muitos outros, né? Eu, lógico, como toda criança, gostava de ler o Super-Homem, né? Fantasma e tudo mais, mas tinha também uma grande atração pelas vidas dos santos, entendeu? Em conhecer a história dos santos, entendeu? E sabe como é que é criança, né, cara? Aí queria até me sacrificar pela santidade, né? Né? Coisas de criança, me flagelar pela. Eu tinha essa coisa comigo, tá? Não foi à toa que o meu nome, até hoje, não sei porquê, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, numa família em que não tem um nome bíblico. Era Alfredo, Reinaldo e Cristina. Meu pai era o Alfredo, a minha mãe era a Nelly Ruth, o meu irmão era o Reinaldo Plínio e a minha irmã era a Maria Cristina e eu, o Paulo de Tarso. Acabou que meus pais morreram e até hoje eu não sei por que botaram esse nome. Mas eu acho que ele influenciou na minha vida, né? Eu acho que o nome da gente tem muita influência na nossa personalidade, não é mesmo? Então eu estava falando que eu desde pequeno tinha essa inclinação, né, para a religião. Então, quando ele chegou e disse assim, e daí, rapaz, o que tem? Eu disse, poxa, peraí,
Aí é um templo de Deus, é a casa de Deus, é uma casa de orações, onde as pessoas vão para comungar com Deus, né? Orarem, se redimirem. É um templo, é a casa de Deus. Nós temos que respeitar. Se a gente urinar aí, quando as pessoas vão ficar na igreja sentindo cheiro de urina. Pelo amor de Deus, né, meu? Não custa nada você urinar na árvore. Que nada, deixa de ser otário, deixa de ser burro, cara. Deus não existe, cara. Deus é você, entendeu? Deus é o mais forte, entendeu? Deixa de falar bobagem. E vou te mostrar. Quem vai agora na frente sou eu. Entendeu? Vai lá para trás, quem vai na frente agora sou eu. Bom, isso ele falou porque dos 4 eu era quase um garoto, que todos os outros 3 eram mais velhos que eu, mas mais velhos mesmo. Por exemplo, eu tinha de 16 ou 17 anos e eles tinham acima de 20, né? Acima de 20, pouco, alguma coisa assim. E eu nunca fui de briga, eu fui de amor, amizade, coleguismo, entendeu? Nunca fui brigão, digamos assim, né? Eu disse, tudo bem, meu irmão. Não tem problema não, eu sento lá atrás. Aí ele muito nervoso, eu peguei, fui lá para trás, sentei lá atrás. Ele nervoso abriu a porta, entrou e ficou lá. E não satisfeito, para me agredir realmente, ele arriou o banco todinho para trás. Que chegou até me prender no banco lá atrás. Eu tive que ficar, mas assim, apoiado no banco que ele tinha arriado todinho, que eu estava aqui apoiado assim no banco para poder ver a frente. Na verdade, ele estava querendo, né, me agredir, me provocar, mostrar o poder que ele disse que quem tinha era o mais forte, não Deus. Entendeu? Mas mal sabia ele que ao fazer aquilo, ele estava me protegendo do mal ou do fato que iria acontecer. Ele não sabia. Para ele estava com a superioridade total, né? Mais experiente que eu,
né? Mais briguento do que eu, que era manso. E me oprimindo totalmente lá atrás. Tudo bem. E ele não colocou o cinto, não. Ele deitou, se mostrou que ficou toda à vontade, que eu estava todo apertado lá atrás. Não podia nem sentar direito, como eu falei, tinha que sentar e me apoiar no banco dele, nessa altura aqui assim, entendeu? Para poder ver a frente. Muito bem. De repente, nós estávamos na Conde de Bonfim. Eu não sei que praça era aquela, eu não me lembro mais. Podia ser até... Eu não me lembro também que estou afastado do Rio. Do Rio eu não me esqueço que eu morei muitos anos lá, mas da Tijuca eu não lembro nem se era Praça Sans Penha, se não era, não sei. Que eu sei que nós íamos em alta velocidade, uma velocidade, não era alta velocidade, mas era elevada. Para uma rua, né? Não estrada, ela era elevada. Ela devia estar aí nos seus 90 quilômetros, 80 quilômetros, por aí. E, de repente, essa rua que era de mão dupla, né? De repente, o ônibus que vinha num sentido contrário dobrou na nossa frente e entrou nessa rua. Ele atravessou a contramão, né? Nós íamos para lá, ele vinha para cá. Ele atravessou a contramão e entrou nessa rua. Ah, meu amigo. O nosso motorista era o maior aranha que eu já vi na minha vida, porque ele não tinha nem carteira de habilitação e não tinha carro, não tinha experiência em direção, em dirigir. E se vocês acreditam, ele ficou tão sem ação que ele nem meteu o pé no freio, ele não freou o carro. Tá? O carro bateu em cheio, na velocidade que ele vinha, ele bateu em cheio na lateral do ônibus. Certo? E qual é a tendência, né, do motorista numa situação dessa? É tirar o dele da reta. Tirar o dele da reta, né? Então, no momento da batida, ele tentou tirar o dele da reta e virou o volante para a esquerda. Resultado, o carro bateu exatamente com a frente do lado direito onde estava
o companheiro, entendeu? O companheiro com um banco inclinado, né? Toda vontade, sem cinto, sem nada. E ele foi projetado no painel, no para-brisa. Ele foi projetado para frente. Ele se machucou todinho. Ele ficou desacordado, né? Ele perdeu os sentidos. Ele quebrou uma clavícula, quebrou um braço e machucou bastante o rosto, entendeu? E ficou desacordado. E eu que estava... Bom, vamos falar primeiro do motorista. Bom, o motorista, ele estava segurando no volante e estava com cinto. E desviou a pancada. A pancada pegou do lado direito do carro. Então ele não se machucou. Ele não se machucou. Ele saiu do carro e, né, foi tomar as providências para evitar problemas com polícia, né? Perícia, né? E tudo mais. O companheiro do meu lado atrás era macaco velho nas ondas mesmo, muito experiente, aprontava muito, entendeu? Tanto que ele morreu e não encontraram o corpo dele, deram sumiço no corpo dele. Ele morreu e até hoje ele morreu porque sumiu, né? Deram-lhe como morto porque ele sumiu. E o corpo dele não foi encontrado, não apareceu. Até hoje a gente não sabe como acabou a história dele. Mas ele era macaco velho, super experiente, entendeu? E o que ele fez? Quando ele viu que ia ter a batida, ele meteu os pés na frente, entendeu? Do banco dianteiro do motorista, ele se abaixou e meteu os pés na frente e aguentou a pancada ali. E não se machucou também, ficou inclusive consciente, né? E eu, lá atrás, fui protegido porque eu era um garoto, não tinha experiência nenhuma como eles tinham, né? Era um inocente útil, praticamente, né? Mas eu fui protegido exatamente pelo banco da frente. Que quando houve a batida, me segurou por aqui assim, e eu não pude ser projetado, porque o banco me segurou.
entendeu? Com a batida, isso são coisas de segundos, né? Milésimos de segundo que a gente nem percebe, não dá para perceber em detalhes. Mas eu fiquei preso nesse banco, não fui projetado para frente, mas me escoriei não, mas devo não, fui movimentado lá atrás, tanto que depois eu percebi que o meu bolso da calça tinha sido rasgado, naturalmente por causa da maçaneta da porta, ali nos movimentos que eu fui jogado, né? Os lugares que eu fui jogado. E tinha algum sanguezinho, mas muito pouco, não significava nada, nem me incomodou, nem nada. Mas sabe como é que eu fiquei depois dessa batida? Com essa pancada que eu levei no estômago, eu acho que fiquei em estado de choque. Não me mexia mais, fiquei parado, em estado de choque. Não mexia os olhos, não mexia nada. E o companheiro aqui do lado já tinha saído do carro, tirado o companheiro que tinha se machucado, colocado no chão, porque ele estava desacordado, né, e sangrando também. E me viu lá dentro, parado, sem respirar. Inclusive, quando eu lutava karatê, eu já fiz karatê, e eu tive um nocaute de um socotô. Um cara que era o máximo em todas as lutas. Ele era o lutador. Ele tinha um talento incrível e um corpo muito bem apropriado. E num treino que nós estávamos fazendo, ele me deu um chute no estômago, assim, de lado, chamado socotô. E eu fui a nocaute. Mas fiquei desacordado. Entendeu? E ali, nesse acidente, não. Eu fiquei de olhos abertos, mas sem respirar e assim, em estado de choque, né? Aí veio, vou chamar de colega para facilitar a minha vida aqui. Aí veio o colega e, ô Paulão, pá! Me deu um soco assim no estômago. Daí eu peguei e despertei dele. Sai daí, rapaz, sai daí, vem pra cá pra fora. Mas eu não sei o que era isso. Não sei o que é isso. Eu não sei se é estado de choque, entendeu? Eu sei que eu passei a ver tudo em preto e branco. Tudo estava em preto e branco. Interessante, né? E também tudo muito leve. Eu não sentia peso no meu corpo. Eu não precisava fazer forças para me movimentar. Estava tudo muito assim mágico, entendeu?
eu acredito que seja o estado de choque, com certeza. Muito bem. Aí eu fiquei melhor e o meu colega, o motorista, ficou cuidando do carro aí para evitar problemas, né? Que ele tinha pego o carro do pai dele sem autorização e ele não tinha nem carteira de motorista. Então ele estava cuidando disso e nós estávamos cuidando do acidentado, que estava desacordado no chão, quebrado e sangrado, muito machucado. Aí o meu colega disse assim, olha, chama um táxi aí, vamos pegá-lo e levar para um pronto-socorro, cara. Levar para um pronto-socorro. Aí chamamos um táxi, botamos ele no carro ainda desacordado e levamos para um ponto-socorro que, como eu falei para vocês, não conheço muito bem a Tijuca, não sei nem qual foi o ponto-socorro, não sei. Na verdade, eu não sei nem quais são os pontos-socorros que tem lá na Tijuca. Prontos-socorros que tem lá na Tijuca. Aí nós levamos, ele ainda estava desacordado, chegamos lá, colocamos ele numa maca, os enfermeiros ajudaram nós colocarmos ele numa maca, desacordado ainda, para ser atendido depois, né? Mas daí o meu colega chegou para mim e disse, Paulão, eles me chamavam de Paulão na época, um adolescente otário, otário não, né, cara? Mas um adolescente cometendo os seus erros, tendo as suas primeiras experiências, né? Aí ele pegou, chegou e disse assim, Paulão, nós temos que sair daqui, porque em acidente assim, geralmente, quase sempre a polícia é chamada para investigar se houve alguma coisa diferente, é normal, né? Para eles tomarem a providência, E é bom a gente não se meter nisso. Ele já está aqui na mão dos enfermeiros, vai ser tratado, vamos se mandar, vamos embora. Aí nós fomos embora. Fomos embora. Depois disso, não teve mais curtição, não teve mais nada. Esse companheiro continuou na noite, mas eu peguei um táxi e fui para casa, que eu estava com marca de sangue e o bolso rasgado. Aí não ia ficar andando pela rua na noitada com sangue e a calça rasgada, né? Aí eu fui para casa. E foi isso que aconteceu. Então, as interpretações imediatistas do acontecido aparenta que foi o seguinte: um indivíduo não respeitou a igreja, o templo católico, portanto, não respeitou a Deus, tá? E o outro respeitou e ainda chamou a atenção
de quem tinha desrespeitado a Deus. Então fica parecendo o quê? Olhando simplesmente, sem nos aprofundarmos, né? Que Deus chegou e disse assim, e resolveu, né? Bom, este indivíduo aqui me respeita, me teme, está próximo a mim. O outro está distante de mim, ele não acredita em mim, né? Ele está distante de Deus. Ele não joga no meu time. Ele não joga no time de Deus. Não está jogando no time de Deus. Então Deus resolveu simplesmente proteger quem joga no time dele e punir quem não joga, quem não está jogando no time dele, que é o nosso companheiro ateu, né? Que sofreu um acidente, que se machucou. Então, aparentemente, houve uma proteção e uma punição, certo? Ele disse, bom, eu vou proteger aqui esse que é do meu time e vou aproveitar, vou dar uma lição no outro para ver se ele se liga, se redime, se volta a Deus diante desse acontecimento, né, que pareceu claramente que foi uma punição, correto? Muito bem. Eu vou dar um pause aqui. Eu vou tomar um gole d'água e tomar um café, porque eu ainda tenho muito que falar com vocês e eu preciso ativar o meu raciocínio, ok? Daqui a pouco eu volto. Muito bem, meus irmãos, de volta, né? Agora, nós vamos nos aprofundar, né, no fato. No fato ocorrido. Bom, eu vou dar a minha interpretação. E vocês, com o conhecimento de vocês, estão livres para interpretarem também da forma que vocês acham que é. Ok? Mas eu vou dar a minha interpretação. Ora, como o Chico Xavier nos disse, não existe não existe punição
na justiça divina, apenas a colheita daquilo que semeamos. Não existe punição na justiça divina, apenas a colheita daquilo que plantamos, semeamos. Então já furou a interpretação, já eliminou a interpretação imediatista, né, do caso, de que foi uma proteção e uma punição. Não existe punição divina. Só existe a colheita daquilo que plantamos. Ah? Muito bem. Então, essa não foi a verdade. Aí, pensando mais no caso, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Numa palestra que eu vi do Haroldo Dutra Dias, excelente palestrante, né? Nosso diamante da doutrina espírita. Ele estava falando sobre um livro lá que devia ser Pensamento e Vida, em que ele disse uma frase muito marcante que eu nunca mais esqueci. No livro dizia o seguinte, que Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo que o representa junto ao verme. Isso significa que o amor de Deus por suas criaturas é incondicional. É incondicional. Com isso eu estou querendo dizer que Deus não puniu ninguém ali. Tudo aconteceu de acordo com as leis divinas. De acordo com as leis divinas. Porque, olha só, por exemplo, uma história de seres humanos, a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele pediu a sua herança, a sua parte da herança, e disse, vou pegar esse dinheiro e vou cair no mundo e vou viver tudo que tiver direito. Gastou todo o dinheiro acabou, porque dinheiro acaba, né? Se a gente gastar, acaba. E ele se viu entre os porcos, comendo junto com os porcos. Foi o que sobrou para ele. Foi o que ele conseguiu arrumar como um emprego para ele, como uma fonte de renda, né? Tratar dos porcos. E ele comia a própria comida dos porcos. Aí ele pensou assim, poxa,
O meu pai lá com tantos recursos e eu aqui passando por essa miséria, né? Eu vou voltar para casa e vou pedir para o meu pai para ele não me tratar como um filho, mas como um funcionário dele, que para ele já estaria ótimo, porque ele estaria sendo muito bem tratado e muito bem alimentado. E ele estava realmente arrependido, né, do erro que ele havia cometido. Veja bem, o amor do ser humano pelo seu filho. Quando o filho pródigo voltou, que o pai o viu à distância vindo, ele saiu correndo ao encontro do seu filho e o abraçou, o beijou, ficou super contente, chorou de alegria e mandou dar aquela festa pelo regresso do filho que estava perdido e que se encontrou. Né? Esse é o amor de um ser humano. Agora você imagina o amor de Deus por suas criaturas. O amor de Deus que é infinito, supremo. Como é que ele costuma agir? Eu já mostrei para vocês que ele ama tanto verme quanto anjo, né? O amor dele é incondicional. Mas acontece que o indivíduo que sofreu o acidente está distante de Deus. Está distante de Deus, não acredita em Deus. Correto? Então Deus não pode fazer nada para ele. Porque para Deus fazer alguma coisa pela gente, em primeiro lugar nós temos que acreditar que Ele existe. Para poder ter a fé, né, de que Ele vai fazer alguma coisa para a gente. Aí sim nós estamos permitindo que Ele atue em nossas vidas. Mas nós temos o livre-arbítrio. E se achamos que Deus não existe, tudo bem. Deus não tem pressa. Ele não abandona nenhuma de suas ovelhas. Mas ele também não tem pressa. Ele aguarda pacientemente, inclusive em relação à eternidade e às nossas existências terrestres, são milionésimos de segundos da eternidade, né? São momentos ínfimos, né? Ínfimos. Só um momento.
de volta. Mas sim, como eu estava falando, Deus não tem pressa em relação ao desenvolvimento dos seus filhos, porque ele tem a eternidade toda para isso. Certo? Vai haver, ele sabe, porque ninguém escapa disso, todos estamos fadados à perfeição um dia, né? Todos chegaremos lá. Com as próprias experiências que nós vamos tendo nas existências terrestres e até mesmo na vida espiritual após a morte, onde nós continuamos evoluindo, entendeu? Fazendo treinamentos, fazendo estudos para nos aperfeiçoarmos, nos aprimorarmos e até mesmo nos formarmos em mensageiros de Deus, os que eles chamam de mensageiros de Deus, que é o exército do bem, o exército do bem de Deus. São pessoas que se formam e são treinadas para executar a vontade divina. São os mensageiros. Entendeu? Então, o que eu acho que Deus resolveu fazer e que eu considero que é justamente a providência divina que ele tinha. Que ele tomou, né? Tomou. Que é o seguinte, olha só, Deus precisa de nós porque nós somos co-construtores do universo junto com ele. Vocês estão vendo aqui tudo que está em volta da gente aqui, de material que nós estamos visualizando, foi criado por nós. Foi criado por nós. Por mais que as ideias tenham vindo do alto, elas tiveram a nossa participação na execução. Na execução na criação daquela ideia, né? Na criação daquela ideia. Então Deus precisa de nós para continuar com a criação do universo que é infinito e, portanto, a sua criação também é infinita. Ele está sempre criando coisas novas e que ele acha necessário. A criação de Deus é infinita e inimaginável, incomensurável para nós. Até mesmo inconcebível. E devido a ele precisar de nós, ele
eu acho que ele tomou a seguinte providência. Ele pensou, ele pensou, maneira de dizer, né? Ele pensou, olha, o Paulo está jogando no meu time, tá? Ele é católico, acredita em Deus e é até um pouco fervoroso religiosamente, tá? Também é de uma família bem estruturada. E Deus é onisciente. Deus sabe de tudo e pode incrivelmente prever tudo a longo prazo. Ele pode prever coisas que irão acontecer daqui a milhões de anos. Porque ele é um ministro de Deus, ele está em plena desculpem. Eu agora me perdi um pouco, estava falando aqui. Só um minuto. Pois é, então eu estava falando que Deus pode prever tudo com antecedência de milhões de anos. Né? A previsão das coisas para ele é infinita. Ele é um espírito vivo todo poderoso, criador de tudo, de todas as coisas que existem no universo. Ele conhece tudo. Então, ele disse o seguinte, ele pensou o seguinte, pensou, o Paulo vai me ser útil, porque ele pertence a uma família bem estruturada, católica, acredita em Deus, é até um pouco fervoroso na religião dele, e poderá vir a ser muito útil. Inclusive, pelo próprio plano de encarnação, ele sabe das minhas peculiaridades, das minhas capacidades de colaborar na construção do universo, né? Eu, por exemplo, vim colaborar na parte de informática, desenvolvimento tecnológico do mundo, que eu trabalhei a vida toda com informática. E eu tinha informática no sangue, parece que eu me formei lá em cima antes, ou eu já trabalhava com ela há muito tempo, que eu sei que eu tinha a informática no sangue, era tudo muito fácil para mim, entendeu? Enquanto que o outro indivíduo, o meu rival e o ateu,
Eu nunca soube que ele estudasse ou trabalhasse. Nunca soube disso. Nunca vi ele chegando do trabalho. Eu nunca vi ele estudando ou trabalhando. Entendeu? O cara estava realmente bem longe de Deus. Entendeu? Aí Deus diz: eu vou preservar aqui quem pode me ser útil, que é o Paulo, e vou deixar, né, que as minhas próprias leis divinas automaticamente venham a recuperar essa alma perdida no momento apropriado. É assim que eu interpretei a coisa, com mais profundidade. E não achando que foi apenas uma proteção de um religioso e a punição de um ateu. Não. Que para Deus não existe distinção, como eu já falei para vocês, né? São apenas situações e níveis espirituais diferentes das pessoas. E existências planejadas para o seu desenvolvimento, né? Então, Deus não tem a menor peça, ele não se preocupa com isso, porque as leis dele são tão perfeitas que nos levarão indubitavelmente à perfeição. Que certamente nos levarão à perfeição. Então, foi isso que aconteceu. E olha, para reforçar o que eu acho, aos 33, 34, 35 anos por aí, meus, eu tive a oportunidade de encontrar esse companheiro, né? E também de saber notícias sobre a vida dele. Ele é realmente... Deus sabia muito bem o que estava fazendo, né? Porque ele é, até agora, um inútil para a humanidade. Ele não faz a menor falta para a humanidade. Inclusive, ele não trabalha ainda, está vivendo à custa de uma mulher deficiente física, que eu tive até a oportunidade de ver os dois caminhando. Naturalmente estavam indo para casa, era na hora do roxo. Naturalmente a mulher dele tinha terminado de trabalhar e ele tinha ido encontrar com ela em alguma esquina e estavam voltando juntos. E ela, parece que o defeito dela
talvez ela fosse coxa, parece que tem uma denominação assim, de uma deficiência física. Que eu sei que ela andava mancando. Ela andava mancando, ela devia ter uma perna menor que a outra, mais seca que a outra. Enfim, ela era uma deficiente física e esse cara estava explorando a vida dela, explorando ela para sobreviver. Entendeu? Então, quando Deus tomou a providência que ele tomou, eu acredito que tenha sido devido a tudo isso que eu contei para vocês a respeito da minha interpretação, tá? Mas eu quero que vocês fiquem livres para se aprofundarem e encontrarem também a interpretação de vocês de acordo com o conhecimento que vocês têm. Muito bem, gente. Eu acho que eu já atingi o objetivo desse vídeo. Quero lembrar para vocês que vocês não deixem de dar uma olhada na guia da comunidade desse canal, porque eu estou publicando diariamente as publicações resultantes do meu culto do lar diário, certo? Que eu publico no Facebook. E eu estou registrando todas elas a partir de agora na guia da comunidade desse canal, tá? E não deixem de dar uma olhada. Eu não vou pegar todas as já publicadas até agora e colocar na comunidade, na guia de comunidade. Não vou, mas vou passar a fazer isso a partir de agora. Mas já tem alguma coisa lá e não deixem de dar uma olhada, ok? Gente, tudo de bom para vocês. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau. Bom fim de semana para todos.